irmãos queridos, a graça de Cristo seja com cada um de vocês na noite de hoje, para o louvor da glória do nosso Deus. Leitura bíblica, meus irmãos, em Daniel, no capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, meus irmãos, leremos a palavra do Senhor, do versículo 20 ao versículo 27. E assim nos diz a santa e bendita palavra do nosso Deus. Falava eu ainda, e orava e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, as coisas e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe nesta noite. Nós estamos diante de uma das passagens mais difíceis da Bíblia, uma passagem bem complexa, são muitas as interpretações, mas toda palavra é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino, para a correção, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Então, se está na palavra de Deus, é para a nossa instrução. Nós vamos orar agora ao Senhor, pedindo assim a sua iluminação sobre nós. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, a nossa gratidão pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz, soprada pelo Senhor, dada por Ti a nós, para o nosso crescimento e para a educação do nosso coração na justiça, a fim de sermos homens mais parecidos com Cristo Jesus, o nosso amado Salvador. Na Tua presença, suplicamos que Tu faças da Tua igreja uma igreja santa, uma igreja aperfeiçoada mais e mais na sua conduta e na sua postura diante do Senhor. Que os nossos corações aflitos sejam consolados, que a nossa alma enfraquecida seja fortalecida, que os nossos joelhos vacilantes sejam firmes
e sólidos na tua presença. De maneira, ó Deus, que em toda a nossa vida possamos agradar ao Senhor e sermos homens, mulheres, amados por Deus. Ó Santíssimo Pai, que o teu Espírito nesta noite nos habilite e nos capacite na compreensão e na submissão à palavra do Senhor. Oramos em nome de Jesus, para o teu louvor e para a tua glória. Amém. Você já pediu alguma coisa a uma pessoa e recebeu mais do que pediu? Você já desejou receber algo ardentemente, profundamente, e recebeu mais do que solicitou? Ou melhor, você já orou a Deus pedindo uma coisa, pedindo algo que você desejava muito, e recebeu além do que você pediu e clamou ao Senhor? Eu acredito que você já tenha passado por essa experiência. Daniel também experimentou isso. Daniel também clamou a Deus, suplicou a Deus e recebeu além do que havia pedido, além do que havia clamado ao Senhor. Já se passaram quase 70 anos que o povo saiu da sua terra natal e foi levado para o cativeiro babilônico. Em 605, Daniel e seus amigos foram os primeiros a serem levados, com apenas 14 anos. E agora, Daniel, com mais ou menos 82 anos, a partir da leitura do profeta Jeremias, ele descobre que quase 70 anos já se passaram. Em média, 68 anos se passaram desde quando eles saíram da terra de Judá para a Babilônia. Uma promessa está para se cumprir. Deus havia dito por intermédio do seu profeta Jeremias que ao completarem-se 70 anos, o seu povo, o povo de Deus, retornaria à terra prometida, à sua terra natal. Seriam 70 anos de purgação na vida do povo. O povo seria punido, seria castigado. É o cumprimento também da palavra de Deus em Deuteronômio, no capítulo 30, que quando o seu povo fosse levado para uma outra terra, por causa do pecado do povo, e ao clamar ao Senhor nesta outra terra, Deus então ouviria a oração do seu povo e o traria novamente para o lugar da sua habitação. Daniel, impactado por uma grande revelação, por uma grande descoberta à luz da palavra de Deus, o leva a uma grande oração. A uma oração de confissão, de súplica, por meio de jejum, panos de saco. E ele clama a Deus, ele suplica a Deus. E ele diz: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Daniel clama, por pressa a Deus, para que o Senhor haja e restaure o seu povo, levando-o novamente para a sua terra. E antes mesmo que Daniel concluísse sua oração, Deus a responde. Do trono, da sala do trono de Deus, Deus diz a Gabriel: vá à presença de Daniel e diga para ele tudo o que eu tenho determinado fazer. É o que nós temos aqui, do versículo 20 ao versículo 27, uma resposta de Deus a uma oração
de confissão, de súplica na presença de Deus. E Deus, então, não apenas diz para Daniel que ele retornará para a terra, mas Deus revela seus planos que vão além dos 70 anos de cativeiro. Deus fala de 70 semanas. 70 semanas. E nestas 70 semanas, muitas coisas vão acontecer. Coisas gloriosas, coisas especiais. Então nós temos uma grande descoberta que levou a uma grande oração e que foi seguida por uma grande revelação. Diante disso, eu gostaria de pensar com vocês nesta noite sobre o seguinte tema: esperando um tempo glorioso em dias de trevas. Esperando um tempo glorioso em dias de trevas. Como esperar esse tempo glorioso prometido pelo Senhor? Em primeiro lugar, meus irmãos, crendo que Deus atende a oração penitente. É o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui. Crendo que Deus atende a oração penitente. A oração que confessa, a oração que expõe o coração e que rasga o coração na presença de Deus, que descortina as suas debilidades, que descortina as suas fraquezas, as suas fragilidades na presença de Deus. É o que Daniel está fazendo do versículo 4 ao versículo 19. Ele está dizendo que Deus é um Deus fiel, que Deus é fiel e que o povo é infiel. Ele está falando que Deus é um Deus justo, mas que o povo é um povo vergonhoso por conta dos seus pecados. Ele fala que Deus é um Deus de misericórdia, mas que o povo é um povo rebelde, duro. Ele fala que Deus é justo ao punir o seu povo e que o povo merecia exatamente padecer e sofrer a justa punição de Deus, o peso da ira divina. Esta é a oração de Daniel. E enquanto ele intercede, enquanto ele se derrama diante de Deus, enquanto as suas súplicas se tornam ainda mais intensas e mais profundas, enquanto ele clama por pressa, Deus rapidamente envia Gabriel para tocar no ombro de Daniel e lhe falar o que ele tem revelado. Veja no versículo 20, ele fala: falava eu ainda, e orava e confessava. No finalzinho do 20, lançava minha súplica. Início do versículo 21, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel. No versículo 22, ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és homem muito amado. Porque és muito amado. Deus está vendo um homem submisso e prostrado diante dele. Não apenas um rebelde. Deus não contempla um rebelde, mas um homem que é amado porque é obediente a Deus, porque foi fiel ao Senhor, porque durante todos os seus anos de cativeiro procurou viver em harmonia com a santa lei. Eu fico pensando, meus irmãos, toda a instrução que Daniel recebeu dos seus pais, que recebeu em Jerusalém, e este homem colocou em prática com apenas 14 anos tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele recebeu do Senhor. Daniel foi um adolescente que amava Deus. Daniel foi um jovem que amava Deus. Daniel foi um idoso que amava Deus, que preferiu a morte do que pecar contra o Senhor. Daniel era um homem inspirado por Deus, mas ao mesmo tempo era um homem que amava a palavra de Deus. Daniel era um homem que tinha revelações dos céus, que via coisas inauditas, coisas lindíssimas, coisas tenebrosas também do futuro, mas ao mesmo tempo era um homem de oração, era um homem de súplica, era um homem que clamava ao Senhor. Esse é um homem tomado pelo fervor e pela comunhão na presença do Senhor. Meus irmãos, veja como a palavra de Deus, ela caminha lado a lado com a oração.
Não existe vida piedosa sem vida à luz da palavra de Deus. Não existe vida piedosa apenas com a leitura, sem oração. Ambas as coisas caminham de mãos dadas. Uma ave não consegue voar com apenas uma asa. Ela precisa tanto de uma como de outra para alçar voo. Da mesma forma, a nossa piedade não será fortalecida se não formos homens e mulheres da palavra, homens e mulheres de oração. Não estou falando de superficialidades. Eu estou falando de intimidade e de vida profunda na presença do Senhor. Daniel era um homem que usufruía da comunhão com Deus. Você já parou para analisar a sua vida na presença de Deus? Sua vida de oração? Qual é o lugar da oração na sua vida? Qual é o lugar da palavra de Deus na sua vida? Talvez hoje a sua súplica deva ser exatamente a súplica de Daniel: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, restaura o fervor, ó Senhor, restaura a intimidade, a comunhão com o Senhor. Restaura o prazer de estar na tua presença constantemente em oração. Daniel orou por restauração na presença de Deus e Deus atendeu a sua oração. Deus ouviu a oração do seu servo e garantiu a ele a restauração do seu povo, não apenas a restauração física, como a restauração espiritual. Isso aconteceria na vida do povo de Deus. Deus é um Deus justo. E todo o livro de Daniel demonstra isso, que Deus puniu o seu povo por causa dos seus pecados. Mas o mesmo Deus que pune, o mesmo Deus que julga, o mesmo Deus que disciplina, agora é o mesmo Deus que perdoa. É o mesmo Deus que é misericordioso. E é exatamente para este atributo de Deus que Daniel está clamando. Daniel está clamando as misericórdias do Senhor, a fidelidade pactual de Deus na vida do seu povo, restaurando o seu povo, a sua terra natal. Deus ouviu, Deus restaurou, Deus tem prazer em ouvir as nossas orações. Não é porque você não pode olhar para Daniel e imaginar que Daniel era um super santo, e por isso então Deus ouviu a oração de Daniel. Não, Deus está disposto a ouvir a sua oração, que é feita em nome de Jesus Cristo. Porque nós temos o livre acesso à presença dele por meio de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. O caminho está aberto e todos podemos clamar, todos podemos desfrutar desta comunhão e desta intimidade com o nosso Deus. Esperando um tempo glorioso em dias de trevas. Como esperar esse tempo glorioso? Em primeiro lugar, crendo que Deus ouve a oração penitente. Em segundo lugar, como esperar esse tempo glorioso? Conhecendo mais e mais o plano glorioso do Senhor. Veja que a partir do versículo 24 até o versículo 27, nós temos o conteúdo da instrução do anjo Gabriel a Daniel. E aqui ele começa dizendo, veja, Daniel esperava 70 anos. 70 anos estavam se cumprindo. Gabriel vai ao encontro de Daniel e Gabriel vai a Daniel para dizer o seguinte: Daniel, deixa eu esclarecer a tua mente, deixa eu te fazer entender que da parte de Deus não se trata apenas de 70 anos de cativeiro. Mas os 70 anos vão além disso. Porque Deus tem reservado não apenas 70 anos para corrigir o seu povo, como Deus tem reservado 70 semanas para santificar o povo de forma plena e completa. Esta é a palavra do anjo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Não apenas o retorno, mas um futuro de glória, um futuro de completa libertação,
um futuro onde o perdão de Deus alcançará o povo e eliminará definitivamente o pecado. Destruirá completamente o pecado. 70 semanas. Meus irmãos, quando nós pensamos em 70 semanas, nós não podemos entender aqui 70 semanas de dias. Se nós fizermos a multiplicação aqui de 70 semanas, mais ou menos aqui, em termos de dias, nós teríamos em torno aí de 490 dias. A melhor compreensão por parte dos estudiosos é que 70 semanas é uma referência a 70 setes. Nós não temos a palavra semana em hebraico, nós temos a palavra sete, que é uma referência não a 70 setes de dias, mas a 70 setes de anos. E há uma outra coisa interessante aqui, porque muitos tentam fazer cálculos aqui, e as pessoas se apegam ao número em si e não à mensagem que o anjo está proferindo. É interessante porque os números, eles são bastante atrativos. Eles são muito atrativos. Porque se você fizer uma soma de 490 anos, você vai chegar aproximadamente ao início do ministério de Cristo, em 33. E isso é muito atrativo. A exatidão da profecia de Daniel. A exatidão do que Daniel está falando. A exatidão do que ele está profetizando. Do que ele está recebendo da parte de Deus como visão. Mas o 70 setes é melhor compreendido como um tempo cheio, um tempo completo, um tempo definido. Você se lembra quando Pedro chegou para Jesus e perguntou: Senhor, quando eu sou ofendido por alguém, quando alguém me fere, quando alguém me machuca, até quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? E Jesus fala: em verdade eu te digo, Pedro, que não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Multiplicando isso, chegaríamos ao número 490 vezes, né? Eu não tenho que perdoar. Jesus está dizendo que você tem que perdoar apenas 490 vezes. Quer dizer, se a pessoa te ofendeu até esse número, a partir do 491, você está livre de perdoar essa pessoa, né? Você já pode rejeitar, virar as costas para ela, né? Fechar a cara e não mais buscar convívio e relacionamento com ela. Será que é isso que Jesus está dizendo? Não. O que o Senhor está dizendo simbolicamente é que para o perdão não tem limites. Não há limites para o perdão. Não há um número específico para se perdoar. Jesus está dizendo: olha, todas as vezes que uma pessoa pecar contra você e ela voltar arrependida, você tem que perdoar. É o que Jesus está falando. Porque o número 7 é um número perfeito. Tanto o número 7 como o número 10 são números perfeitos, que apresentam a perfeição na Bíblia. Por exemplo, você tem aqui as 70 semanas, você tem os 7 dias, né? Você tem os 7 cálices, as 7 trombetas. O número 7 é um número simbólico na Bíblia e que apresenta um número de Deus. Mas o número 10 também é um número simbólico. Nós temos os 10 mandamentos, nós temos as 10 pragas. Então, 7 vezes 10, nós teremos 70. E 70 vezes 7, nós teremos 70 setes. É um número simbólico apontando exatamente para um número, para um tempo glorioso, quando Deus trará a restauração definitiva do seu povo. Então, os números são atrativos, mas não se apegue completamente a eles. Tá certo? Os números são atrativos, mas não se apegue à definição deles, porque quando você fizer o estudo, você vai perceber que eles não baterão exatamente, mas eles são atrativos. Qual é o propósito destes 70 setes?
Veja aí, que o texto bíblico fala, né? 70 setes estão determinadas ou determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Com que propósito? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, ou para se cumprir a profecia. Essa é a ideia de selar aqui, está relacionado ao cumprimento, e para ungir o Santo dos Santos. Há quem pensa que a unção dos Santos está ligado à reinauguração do templo após a profanação de Antíoco Epifânio. Só que a reinauguração do templo em Antíoco Epifânio não significou uma unção do Santo dos Santos, mas apenas a reedificação ou a sua reabertura. Então, aqui nós não temos o nome Santo Lugar. Por esta razão, a ungir o Santo dos Santos aqui é uma referência à própria unção daquele que é Santíssimo. A referência aqui é ao próprio Cristo. Ele é o Santo dos Santos. Ele é o Santíssimo. Então, a profecia ou a revelação de Gabriel a Daniel está relacionada exatamente à unção do próprio Cristo. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. A unção no Antigo Testamento tem este significado da unção. É o Espírito que é derramado como símbolo ou como unção. Então, todo óleo que era derramado, os servos que eram ungidos, apresentavam essa ideia de alguém ungido pelo Espírito de Deus, né? Ou ungido pelo próprio Espírito do Senhor. E estas 70 semanas, irmãos, está dividida aqui, ou subdividida em 3 períodos. E é interessante aqui. 3 períodos dividem aqui as 70 semanas. Acompanhe comigo aí a leitura a partir do versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido ao príncipe, 70 semanas, ou 7 semanas, ou 7 setes, né? E aqui, meus irmãos, esse decreto foi lançado, ou foi dado por Ciro, quando em 538, tendo conhecimento das profecias de Deus no livro do profeta Isaías, permitiu o retorno do povo judeu à sua terra natal. 538. O povo retorna para a terra natal por liberação e por decreto do próprio Ciro. Porém, esta não era apenas um retorno do povo. O que o texto está falando é de um retorno para a reconstrução da cidade, para a reconstrução dos muros, para a reconstrução do templo. Então, esse retorno, ele se dá, para alguns estudiosos, em 445, quando o rei Artaxerxes permitiu o retorno de Neemias para a reedificação dos muros de Jerusalém. Então, nós teríamos um tempo para o povo voltar, um tempo curto, completo, cheio, mas um tempo curto, quando o povo retornaria para a reedificação do templo, dos muros da cidade, para a restauração de Jerusalém. 49 anos para que tudo isso se concretizasse. E aí, então, você tem um outro período mais longo, que é o período de 62 semanas. Então, 7 semanas, mais 62 semanas, ou 62 setes, nós temos aqui, então, um período mais longo, um período curto para a restauração da cidade de Jerusalém, para o retorno do povo, para a restauração do templo, e um tempo mais longo, 62 anos, até o surgimento do ungido. Então, são 69 anos.
69 anos. Esse tempo será um tempo de angústia, esse tempo será um tempo de dor e de provações. Então percebam que Daniel está recebendo uma revelação e o anjo está dizendo: Daniel, não é só o que você está pedindo que vai acontecer muito mais. E eu estou fazendo você entender da parte de Deus que não se trata apenas da restauração, mas vai além, Daniel. Vai além do teu clamor, vai além do teu pedido. Percebe, meus irmãos, que o propósito de Deus na sua santificação, ele não é um projeto curto, a curto prazo. Quantas vezes, meus irmãos, nós queremos que as coisas de Deus fluam e aconteçam no nosso tempo. Nós somos um povo imediatista. Nós queremos tudo na hora que clamamos, na hora que pedimos. E por vezes nós educamos os nossos filhos assim, a serem imediatistas, a terem as coisas na hora que eles querem. Afinal de contas, nós vivemos uma época onde a comida é instantânea, onde as aquisições, elas são instantâneas. Eu compro um produto hoje e no mesmo dia eu tenho o privilégio de receber esse produto na minha casa. Se eu preciso falar com você, eu envio uma mensagem para você e na mesma hora você recebe. Você é capaz de pensar antigamente como as pessoas precisavam aquecer a televisão para depois assistir o programa? Você se lembra quando quando alguém falecia aqui, por exemplo, em São Paulo, e a família morava no outro estado? Para avisar a família, quando a carta chegava, pelo menos já tinha ali uns 15 dias, até 30 dias, que o morto já havia sido sepultado. As coisas demoravam mais. E nós hoje vivemos esse tempo do imediatismo. Nós queremos santidade agora. Nós queremos mudança agora. Nós queremos a conversão dos nossos filhos agora. Nós queremos a mudança dos nossos filhos, do nosso esposo, da nossa esposa. Nós queremos que tudo flua e aconteça no tempo exato que nós planejamos. Queremos que Deus haja em conformidade com a nossa própria matemática e com a nossa própria agenda, quando na verdade, meus irmãos, nós somos um projeto em construção e que, na verdade, o Senhor, Ele age paulatinamente na vida do seu povo. Alguém disse o seguinte: os moinhos de Deus moem lentamente, mas moem meticulosamente. Deus pode nos moer lentamente até chegarmos à imagem de Cristo, mas Ele faz isso de forma meticulosa. E Ele faz isso no seu tempo e de acordo com a sua agenda. São 69 anos. 7 setes para a restauração da cidade, para a restauração dos muros, para a restauração de Jerusalém. Mais 62 semanas, até a vinda do ungido. E nesse tempo, será um tempo de aflição, será um tempo de dor. É o que nós vivemos nesse mundo. Simbolicamente, é o que nós lidamos, é o que nós enfrentamos. Vivemos num mundo de tragédias, vivemos num mundo de trevas, vivemos num mundo de lutas. Hoje pela manhã na congregação, estava ali orando com uma mãe aflita com seu filho, porque haviam roubado o caminhão dele, e o mesmo havia saído de casa à procura deste caminhão, porque tinha notícia do mesmo estar numa determinada localidade aqui de São Paulo, e ela estava aflita, porque os nossos dias são dias assim. São dias de luto, são dias de morte, são dias de enfermidade, são dias de batalhas. E o que o Senhor estava falando para o seu povo naqueles dias é que eles vivenciariam essa experiência. Uma esperança gloriosa, mas enquanto eles aguardavam, eles lidariam com o sofrimento. Eles lidariam com as lutas. Veja, no versículo 25, no finalzinho,
e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Nós temos um tempo glorioso e aguardamos um tempo majestoso, mas os dias são angustiosos. Os dias são de sofrimentos. Se você nunca sofreu nesta vida, se você nunca chorou, se você nunca padeceu, pode ter certeza, você vai padecer, você vai chorar, porque isso é fruto de uma época. É fruto de um mundo caído, quebrado. Mas nunca experimente os sofrimentos e as dores contemplando isso aqui, colocando a sua expectativa e a sua esperança nesta vida. Conheça mais do plano de Deus, porque o plano do Senhor é glorioso. O seu plano é excelso. E a última semana, ela revela exatamente o plano glorioso de Deus. Veja aí no versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. A ideia aqui é que depois de uma semana, depois das 62, preste atenção nisso. Depois das 62 semanas, depois dos 7 setes e das 62 semanas, então é que o ungido ele será morto. Meus irmãos, é imprescindível, porque os cálculos se aproximam exatamente a 33 depois de Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo assumiu o seu ministério, quando ele foi batizado, quando ele passou a pregar em Jerusalém. Então, se você fizer um comparativo, uma soma aqui nos números, de alguma forma esses números chegarão aos dias em que Jesus caminhava na terra, aos dias em que ele se encarnou e pregou e anunciou o evangelho a nós. E esta é a revelação. Daniel tem aqui uma revelação de que o ungido não só virá, o ungido não só nascerá, ele não só será, o Messias não só será ungido de Deus, porque é o significado da palavra Messias em hebraico, Cristo em grego, mas ele também exercerá o seu ministério e ele morrerá. Ele será cortado da terra, como fala lá o texto de Isaías 53, no versículo 8, que diz: por isso, por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dele cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi cortado da terra por causa da transgressão do meu povo. E a palavra morto aqui, morto ungido, significa cortar em hebraico. Cristo foi cortado por causa dos nossos pecados. E ele já não estava sobre nós. Quando isso aqui acontece? Isso aqui acontece exatamente na última semana, no versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Meus irmãos, olha aqui, olha o raciocínio aqui da última semana. Na última semana, na metade da última semana, o Messias surgirá. O Messias fará firme aliança com muitos. Fala assim, mas pastor, o ele aí indica ao ungido? Não é ao príncipe? Não, porque o príncipe, que é dito aqui no versículo 26, que fala, e o povo de um príncipe, o príncipe não é o sujeito. O sujeito aqui é o povo e não o príncipe. Alguns dizem, não, quem fez aliança foi o devastador, aquele que destruiu Jerusalém em 70 depois de Cristo, o general Tito Vespasiano. Não, a história não fala de nenhuma aliança de Tito com os judeus. Mas a Bíblia fala de uma aliança que foi feita conosco. Quando nós celebramos a ceia, nós nos lembramos da nova aliança no sangue
de Cristo. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Em Mateus, a mesma palavra de Cristo diz: este é o cálice da nova aliança derramado em favor de muitos. Muitos. Com que propósito? Para a remissão de pecados. O próprio Cristo disse que ele não veio para salvar todos, mas ele veio para salvar muitos. Quando ele aplica o título de Filho do Homem de Daniel a ele mesmo, ele diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, nesta primeira semana, o próprio ungido, o próprio Messias em hebraico, ou Cristo em grego, o ungido de Deus, ele faz firme aliança com muitos, com o seu povo, cumprindo perfeitamente o que Adão não foi capaz de cumprir no Éden. Ele cumpre, ele obedece de forma plena e perfeita a aliança de Deus. E ele estabelece conosco uma nova aliança. Mas nesta metade da semana, o próprio Cristo, ele é morto e ele é cortado do nosso meio. E os sacrifícios, eles são extintos. Veja, e a metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Por que os sacrifícios foram extintos? Foram extintos porque eles eram apenas sombra. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram apenas uma maquete do sacrifício de Cristo. Era apenas símbolo do que o Senhor Jesus Cristo representaria. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, nós não mais precisamos de sacrifícios, porque em Hebreus diz que Jesus Cristo, ele fez o sacrifício perfeito uma única vez. Não mais precisamos de sacerdotes. Não mais precisamos de animais, de sangue de animais, porque o sangue de Cristo, ele é perfeito e completo. Não há remissão sem o derramamento de sangue. O sangue do Cordeiro de Deus é suficiente para nos perdoar, para nos lavar e para nos purificar de todo o nosso pecado. Então nós não mais precisamos dos sacrifícios diários, não mais precisamos dos manjares, das ofertas, porque Cristo cumpriu perfeitamente todos. E não apenas isso, quando ele entregou a sua alma a Deus, o véu do santuário rasgou de cima a baixo, mostrando que não mais precisamos dos santos dos santos, porque Cristo é o nosso santo dos santos. Ele é o acesso perfeito à presença de Deus. Não precisamos de homens, não precisamos de Maria, não precisamos de santos, não precisamos de absolutamente ninguém, porque Cristo é o caminho vivo que nos conduz à presença de Deus. A sua morte representou isso, e é exatamente isso que traz o pleno perdão. Não a restauração física meramente, mas a restauração espiritual, a expiação dos pecados, como nós temos aí no versículo 24, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. É o sacrifício do ungido que traz todas estas coisas. Mas o sacrifício do ungido e a morte do ungido é seguida por uma outra metade, que implica em destruição, em mais uma destruição de Jerusalém, mais uma destruição do templo, e prefigura a vinda do anticristo. Então, irmãos, em 70 depois de Cristo, acontece exatamente o que você tem no versículo 26, que diz: e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações,
são determinadas. É a mesma palavra que você tem aí no versículo 27, que diz: virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Essa é uma referência, meus irmãos, historicamente, ao general Tito Vespasiano, que em 70 depois de Cristo, com as legiões romanas, destruiu completamente Jerusalém, devastou completamente o templo. Não houve mais sacrifícios, não houve mais templo, não havia uma nação, porque toda a cidade foi assolada. O exército chegou como nuvem, e todo esse povo foi arruinado pelo próprio imperador, ou pelo próprio filho do imperador Vespasiano, Tito Vespasiano. Tito Vespasiano prefigura o próprio anticristo, que virá nesta última semana. Nesta última semana, simboliza tanto a vinda de Cristo até a chegada do anticristo, que o texto faz questão de dizer: ele será destruído, né? Que está determinada se derrame sobre ele. Deus julgará o anticristo, e Deus matará o anticristo com a espada que sairá da boca do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Esse é um fim glorioso. Quando Gabriel, o mesmo Gabriel que foi a Maria, que foi a Daniel, 490 anos, ou praticamente aí nesse tempo, não exatamente 490 anos, mas dentro desse tempo, Gabriel foi ao encontro de Maria e trouxe a Maria uma boa notícia. Trouxe a Maria a notícia do nascimento de um filho. O nascimento de um filho que é o cumprimento da promessa. De qual promessa? Da promessa de Daniel. O mesmo Gabriel que disse a Daniel de 70 semanas, é o mesmo Gabriel que agora vai como mensageiro de Deus, como homem de Deus, anunciar a Maria o nascimento de Cristo. E esse mesmo Cristo é adorado no templo como o cumprimento perfeito da promessa de Deus, anunciada aqui nas 70 semanas. Meus irmãos, esse é um plano glorioso. Quanto mais você conhece dele, mais consolo você tem. Quanto mais você sabe que em Cristo você é vencedor, mais conforto você tem. Mas quanto menos você conhece do propósito de Deus para a sua vida e para a sua igreja, mais você se torna vulnerável aos ataques deste mundo. Mais você padece, mais você sofre. Quantas pessoas não conseguem lidar com o sofrimento? Quantas pessoas não conseguem lidar com a dor? Quantas pessoas não conseguem lidar com as provações porque não compreendem o plano de Deus? Daniel pediu uma coisa e Deus lhe deu outra muito maior. Entenda isso, que o plano de Deus para a sua vida, que o plano de Deus para a vida da sua igreja é um plano glorioso. Por isso, nós devemos orar mais vezes o Pai Nosso, dizendo: venha o teu reino, faça a tua vontade. Devemos apressar a vinda de Cristo, porque a sua vinda implicará em glória para a sua igreja. Felicidade, libertação do sofrimento, salvação completa, perdão completo, não haverá lágrimas, não haverá sofrimento, não haverá dor. Você conhece o plano de Deus para a sua vida? O plano de Deus tem te levado a orar mais, a confiar mais e a encontrar mais consolo e conforto dele? Que aprendamos nesta noite com Daniel, que nós esperamos um tempo glorioso em tempo de trevas. E que num tempo de trevas, nós aguardamos um tempo glorioso, primeiro, crendo que Deus atende a oração penitente. E nós esperamos esse tempo glorioso, conhecendo mais e mais do projeto de Deus para a vida da sua igreja. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a confiar, a depender e a nos consolar mais e mais
no seu projeto divino para a sua igreja. Que Deus nos ajude, irmãos.